Bom dia, 31 de julho de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Meu amigo, minha amiga, vou trazer aqui um fato hediondo, um fato que aconteceu em Sobral, minha terra natal. Isso ocorreu em 1975, em julho. Eu estava com 18 anos e ia fazer 19 em novembro, 1975. Então vou aqui explicar o que aconteceu lá em Sobral e você vai ficar abismado. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí acima, à esquerda, o fato. Sobral, Ceará, minha terra natal. É a mesma terra onde nasceu o cantor Belchior, não é? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior, ou seja, interior Sobral. Aconteceu isso aí, gente, em 1975, com um amigo meu chamado Aristóbulo. Aí está, ó, meu amigo Aristóbulo. Um cearense lá de Sobral também, um senhor com 60 anos de idade na época, ele inventou uma máquina. Veja aí, o inventor foi o José da Silva, um senhor idoso lá de Sobral. Não conheci o José da Silva. Essa máquina que ele fez, eu fiz aí um desenho ridículo, né, que não sei desenhar. Essa máquina aí, ela servia, ele inventou para fazer uma análise sobre a urina. A urina entrava na máquina de alguma pessoa e a máquina soltava um relatório completo da pessoa, o nome, idade, profissão, estado civil, tipo sanguíneo e o diagnóstico. É uma coisa inacreditável, mas é a verdade. Lá em Sobral, essa máquina aí, a análise da urina. A urina de uma pessoa entrava, a pessoa jogava a urina na máquina e a máquina dizia tudo, por incrível que pareça. Aí esse meu amigo Aristóbulo, ele era muito descrente, muito descrente, não acreditava assim facilmente nas coisas. E aí disseram a ele que havia lá uma máquina feita por um sobralense, José da Silva, e que essa máquina, apenas com a urina de uma pessoa, a máquina dava todo o resultado. O nome, a idade, profissão, o diagnóstico. Ele não acreditou, meu amigo Aristóbulo. Aí veja aí, à esquerda acima, ele compareceu lá 3 vezes. Primeiro comparecimento, o segundo e o terceiro, porque ele estava em dúvida. Então você vê aí a máquina como era, mais ou menos assim. Aí acima você vê uma entrada na máquina, uma entrada. E você vê aí um copo, eu desenhei um copo, e a urina aí sendo jogada dentro da máquina. E na lateral da máquina saía impresso no papel, não é? O relatório, por incrível que pareça. Então eu vou explicar aqui como é que foi aí, como foram, né, as idas do meu amigo. Veja agora à direita acima. Meu amigo foi lá pela primeira vez, o primeiro comparecimento. Ele foi lá ao laboratório do José Silva, né? Aí o meu amigo levou a urina. Aí o José Silva, o inventor da máquina, colocou a urina dele dentro da máquina. Com 2 minutos, meu amigo, saiu um relatório da máquina, no papel, folha de papel, aquele papel A4. Entendeu? Aí, veja, só com a urina do meu amigo Aristóbulo, a máquina, veja lá acima, a máquina disse o nome dele, veja bem, saiu no relatório, ó. O nome dele, ele não disse o nome para ninguém, mas saiu. Só pela urina a máquina reconheceu aí o nome dele. Aí saiu o nome dele, Aristóbulo. A idade dele, 23 anos. A profissão dele, vigia, ele era vigia noturno. O estado civil dele, casado. O tipo sanguíneo dele, O positivo. E o diagnóstico, a doença que ele tinha, o problema. Aí está, artrite no braço direito. Inacreditável. Apenas com a urina, a máquina acertou tudo isso aí, a máquina. Parece mentira, né? Mas foi verdade.
Aí ele foi para a casa dele, falou isso para a esposa e ele não estava acreditando. Aí ele disse: minha mulher, eu vou lá de novo amanhã. Eu quero ver se essa máquina acerta meu nome de novo, minha idade, minha profissão, etc. Aí ele foi, segundo comparecimento, gente. Foi lá, entregou a urina dele, o José Silva colocou a urina dentro da máquina, 2 minutos, aí saiu o relatório, papel A4. E o relatório da máquina trouxe os mesmos resultados, os mesmos. Acertou o nome dele, Aristóbulo, a idade 23 anos, profissão vigia, estado civil casado, tipo sanguíneo, O positivo. E o problema de saúde que ele tinha, diagnóstico, artrite no braço direito. Aí meu amigo Aristóbulo ficou maluco, pensando assim: como é que pode, rapaz, essa máquina acerta tudo? Isso é um absurdo. Aí ele resolveu ir pela terceira vez, gente, terceiro comparecimento. Só que aí foi diferente, ó. Veja abaixo aí. Meu amigo pegou uma vasilha, veja bem, ele pegou uma vasilha, aí para confundir a máquina, ele pegou a urina dele, um pouco da urina dele, um pouco da urina da esposa e um pouco da urina da filha. Veja aí no quadro. Aí depois pegou o esperma dele, um pouquinho de esperma, um pouquinho só de esperma, colocou também na urina, misturou tudo. Aí ele foi lá, a garagem da residência, ele tinha um Fusquinha com 15 anos de uso. Aí ele foi lá, pegou um pouquinho do óleo do motor do Fusquinha, do Fusca dele. Aí ele pegou a urina dele, da esposa, da filha, pegou um pouquinho do esperma dele e também o óleo. Aí misturou tudo, só para ver, para enganar a máquina, né? Ele misturou tudo. Aí, no dia seguinte ele foi, terceiro comparecimento. Aí ele jogou, entregou isso pro doutor lá, José da Silva. O José da Silva colocou tudo aquilo ali dentro da máquina, né? Sem saber, pensando que era só a urina do cara. Jogou na máquina. Aí depois de 2 minutos saiu o resultado, ó. E o resultado foi esse aí, abaixo, veja. Ó, saiu o resultado que... Os resultados anteriores, né? Ou seja, o nome dele, Aristóbulo, a idade 23 anos, profissão vigia, estado civil casado, tipo sanguíneo, O positivo, e o diagnóstico, ó, artrite no braço direito. Além disso, a máquina agora deu mais resultados ainda, né? Porque ele colocou mais coisas na urina. Aí a máquina deu isso aí, ó, que também que ele era corno, que a filha estava grávida de 3 meses, que o Fusca dele estava para bater o motor, olha aí. E embaixo do relatório havia observação, veja aí. A observação era assim, ó: quando for se masturbar, use a mão esquerda, porque a direita tem artrite.